ministério de louvor. Uma unção tremenda. Aleluia. Graça e paz, queridos. Aleluia. Como é bom poder estar aqui ministrando para vocês. Trazendo uma palavra direto do Pai. Né? Ele manda, a gente obedece, porque a gente tem juízo. Não é isso? Aleluia. Então, vocês conhecem aquela musiquinha que passa numa emissora que fala assim, ó, então é Natal, e o que você fez? Não vou cantar, né, porque acabaram de ouvir um louvor bonito, não precisa da minha voz. Mas aí eu digo para você, então, é janeiro. Se nós percebermos, hoje já é dia 28 de janeiro. Gente, eu nunca vi esse mês passar tão rápido na minha vida. 28 de janeiro. Você acha? Menina, eu me lembro do dia 1º. Passou assim, ó, voando. Então, é final de janeiro. E o que você fez? Eu sei, eu tenho certeza, que todo mundo aqui, eu acredito que sim, a maioria, se não todo mundo, fez planos. Não é assim? Chega o final do ano, a primeira coisa que a gente pensa, vou fazer meus planos para janeiro, para 2024, vai ser o ano. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar na academia, eu vou fazer dieta, eu vou ler a Bíblia em um ano, eu vou fazer... Nossa, você faz aquela lista de desejos, aquela lista de promessas e metas. Chegou dia 28 de janeiro. Quem se matriculou na academia? Não precisa levantar a mão. Quem começou a dieta? Não precisa levantar a mão. Segunda, amanhã, né? Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Sabe, porque no final do ano eu falei para vocês sobre a gente esquecer o passado. Não é isso? Quem estava aqui lembra. Se não lembra, assista depois. Mas hoje eu quero falar para você, comece hoje e faça hoje. Sabe? O Senhor está nos chamando para uma nova oportunidade. Tem uma ministração da Rafaela poderosíssima, que eu acredito que é parte 1 da minha. Então, você vai assistir a da Rafaela depois, hoje, tá? Não deixa para depois. Começa hoje, faça hoje. Amém, queridos? Sabe que o Senhor tem nos chamado para novas oportunidades, para viver uma vida diferente. Sabe? Para a gente colocar em prática aquilo que a gente escreveu no papel, aquilo que a gente colocou como meta para nossas vidas. O Senhor, Ele espera que a gente coloque em prática isso, porque eu tenho certeza que a maioria dos desejos não é algo somente pessoal. Deus colocou alguns desejos no seu coração. Deus colocou sonhos para você também. E você tem que viver os sonhos que o Senhor tem para você também. Só que se você não tirar de um papel, se você não mudar, se você não agir, se você não começar hoje, vai continuar no papel. E vai chegar dezembro, porque está passando muito rápido. E você não vai ter feito nada. Quantas vezes a gente coloca, eu sou uma dessas, essa palavra falou comigo. Quantas vezes coloquei metas, sonhos, projetos num papel, de um ano para o outro. Acabou o ano e nada foi feito. Às vezes, um ou outro foi realizado. Mas a maioria das minhas metas, dos meus planos, eu não pratiquei. Por causa de uma coisa chamada procrastinação. Não tem nada a ver com Deus. Ele me propôs tudo. Ele já me deu uma vida de liberdade, não é isso? Ele já proveu para mim, porque Ele disse que Ele já supre as minhas necessidades. Ele já me deu cura, Ele já me deixou tudo disponível. Basta eu colocar em prática. Então, não é parte de Deus, é a minha parte. O que eu tenho feito da minha parte? O que nós temos feito com a nossa parte? Nós temos deixado no papel, engavetado, colocado numa cartinha. Quem participa do TPM aqui? Geralmente no final do ano a gente, né, faz uma cartinha no início do ano e deixa para o próximo ano para ler. Então às vezes a gente fecha aquela carta e coloca dentro de uma gaveta e deixa, quando chegar o dia de abrir a gente olha. Mas a maioria das vezes quando a gente vai olhar não fez nada. Não aconteceu nada. Não porque Deus não quis, mas foi porque nós não agimos. Rayara? Não, agora não. Eu quero falar para vocês sobre essa palavrinha chamada procrastinação. Treinei para falar, para ficar bonito toda vez quando eu repetisse ela. Para não sair embaralhada. Procrastinação. E sabe qual é o significado dessa palavra? Eu vou dizer para vocês. Diz assim, ó. No segundo dicionário, diz assim, ó. Deixar para depois. Adiar. Não fazer o que precisa. Ou aquilo que programou para fazer no tempo estipulado. Protelar, prorrogar. O famoso empurrar com a barriga.
Uma coisa que brasileiro gosta é empurrar com a barriga. Não é isso? A gente vê muito isso em tudo. Sabe que às vezes a pessoa empurra com a barriga coisas tão bobas, coisas tão fáceis de se resolver por uma preguiça às vezes. Às vezes a mulher casa, aí ela resolve botar o nome do marido. Eu, no caso. Resolve colocar o nome do marido no seu documento. E aí o que ela tem que fazer quando troca os documentos? Tem que fazer o quê? Ir lá e trocar todos os documentos para botar o seu nome, não é assim? Aí a pessoa deixa. Depois eu faço isso. E vai colocando tudo quanto é coisa com o nome de solteiro. Chega uma hora que vai dar ruim. Porque você está usando o nome errado. O seu nome não é mais esse. E sabe, por uma procrastinação, por deixar para depois, por empurrar com a barriga, a gente perde uma oportunidade. A gente perde algo que a gente precisava viver e não vai viver por quê? Porque eu deixei para depois colocar uma coisa tão simples que era mudar meu documento. Era só fazer um agendamento lá na Receita, ir lá rapidinho, não paga nada, leva o documento e troca. Só isso. Olha só. Mas eu empurrei com a barriga. Depois eu faço isso, não tem problema, deixa para lá. Já eu faço isso. E esse depois, como diz a Rafaela, que eu concordei com ela que o depois provavelmente é o nome de um demônio. Esse demônio chamado depois precisa sair da vida da gente. Amém? Rayara, coloca a primeira imagem aí para mim, por favor. Vocês conseguem ler aí? É uma frase de Augusto Cury. E ele diz assim, ó: infelizmente, nos cemitérios estão soterrados os maiores tesouros da humanidade. As mais belas músicas que artistas nunca tiveram coragem de compor estão lá. E tem um reflexo na minha frente. As poesias e os romances mais inspiradores que jamais foram escritos também estão lá. As pesquisas mais interessantes, as empresas, tantas coisas estão enterradas no cemitério. Porque simplesmente pessoas procrastinaram o seu chamado. Procrastinaram aquilo que Deus colocou como um dom na vida dela. Deixaram para depois o que ela poderia ter feito hoje. Não deixe para depois aquilo que Deus te mandou fazer hoje. Não deixe para amanhã o chamado que o Senhor colocou na sua vida hoje. Pessoas esperam e dependem de nós. O Senhor conta conosco para realizar o trabalho dele aqui nessa terra. Porque se ele não precisasse da gente, a gente não estaria aqui. Ele mesmo já teria resolvido todo o problema. Mas ele conta comigo e ele conta com você para que isso seja realizado. É o que? É um livro que Deus colocou para você escrever e você está deixando para depois? É um chamado de se inscrever num departamento da igreja e você tem deixado para depois? É uma leitura de uma Bíblia que é tão simples e você tem deixado para depois. Depois eu leio. E nisso, seu chamado, às vezes, de pastor, de evangelista, de ministro, você tem deixado para depois, por causa de coisas simples. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Pareceu uma presbiteriana agora. Todo mundo em silêncio. Aleluia! E eu quero trazer para vocês 2 tipos de procrastinadores. Olha, tá saindo certo. Vamos lá, até o final vai dar certo. Eu não convivi com a Socorro hoje, glória a Deus. O tipo 1 é o tipo relaxado. Esse é só aquele que só faz o que dá prazer, aquilo que tem vontade. Se não for dar prazer para ele, ele deixa para depois eu faço. Sabe, ele não faz nada que requer um esforço. Se precisar se levantar da rede, depois eu faço isso. Sabe aquela história do baiano, tem veneno de cobra? Por que te picou? Não, tá vindo uma bem ali. Não era só se levantar da rede, meu filho. Mas sabe, essa pessoa, ele não busca melhoria, ele não se prepara para nada. É uma faculdade que ele tem que fazer, e aí, por relaxamento, por deixar para depois, ele vai passando. Chega o dia de se inscrever no vestibular. Aí o relaxado faz o quê? Mais tarde eu me inscrevo. Aí dá 11 horas. Não, daqui a pouco, até meia-noite a inscrição, daqui a pouco eu faço. Passa meia-noite, 1h da manhã, fez o quê? Perdeu. Porque deixou para depois, por um relaxamento. E aí, tudo é para depois. Depois eu faço um rema. Aí acaba as inscrições do rema e aí?
Deixou para depois, por um relaxamento. É porque tem que ir lá em Taguatinga para fazer uma matrícula. Vai demorar, eu tenho que ir lá conversar com o pessoal. Não, depois eu faço isso. E esse depois passa as aulas, passa tudo, passa 3 matérias. Gente, o Rema, ele dá oportunidade para o relaxado ter coragem de ir lá. São 3 matérias abertas praticamente, para você ter a coragem de se inscrever. Sabe? É uma escola de ministros. Não, depois eu faço a pré-inscrição. Aí abre lá o formulário, tem 30 perguntas. 30 perguntas e não vai dar não, daqui a pouco eu respondo isso. Aí deixa para lá. Deu o dia 18, acabou a inscrição. Por quê? Porque foi relaxado. Foi relaxado para fazer. Sabe? Então, como diz a Rafaela, o depois é um demônio. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a oportunidade, ela não espera uma preparação. Você precisa estar preparado para alcançar a oportunidade. E eu ouvi de uma ministra uma coisa muito legal, que a oportunidade é um careca com um tufo de cabelo. Ele passa correndo na tua frente. Se tu agarrar aquele tufo, você pega. Senão, já era. Perdeu a oportunidade. Então, a oportunidade ela não vai esperar você se preparar. Jovens, a oportunidade é hoje. Sabe, nós temos visto isso na nossa sociedade. A oportunidade passando e eles deixando para depois. Para depois eu faço um curso de inglês. Depois eu faço isso. Depois eu faço aquilo. Eu quero viver a minha juventude. Eu quero viver de um celular. Sei lá o que eles querem viver tanto. Que não pega uma oportunidade. Sabe, a gente tem que viver o hoje. Eu lembro da minha vida, tantas oportunidades eu deixei passar. Eu poderia estar em outra história. Eu falo para as meninas às vezes, eu falo, não, se eu tivesse feito isso. Não que eu estou apegada ao meu passado. Mas talvez a minha história poderia ter sido um caminho mais encurtado. Eu precisei dar uma volta. Sabe o povo de Israel no deserto? 40 anos rodando. Não precisava daqueles 40 anos. Era rápido. O Senhor ia levar eles para a terra prometida rápido. Não precisava ficar rodeando. Da mesma forma, nossas vidas, nós que somos mais velhos, o pessoal assim da antiguidade. Muitas coisas, quando a gente para pensar, a gente podia ter encurtado o nosso caminho, poderia? Tanta coisa que a gente às vezes deixou de fazer. Às vezes a sua mãe falou para você, faz o curso de inglês, faz isso, faz aquilo outro, é assim, vai por aqui, vai por ali. E às vezes a gente, por uma procrastinação, a gente deixa para depois, para viver um hoje que não sabe nem o que vai acontecer e deixa passar grandes oportunidades. E o Senhor, Ele espera de nós o quê? Começa hoje, não deixa para amanhã não, faz hoje. E aí, essa pessoa que é um procrastinador relaxado, geralmente é um preguiçoso. Vamos colocar lá em Provérbios 10 o que a Bíblia fala sobre a preguiça. Provérbios 10, no versículo 4, na linguagem de hoje, Rayara. Olha só, é sério. O preguiçoso fica pobre. Rapaz, o preguiçoso fica pobre. Mas quem se esforça no trabalho enriquece. Põe o 5 aí, Rayara. Quem tem juízo colhe no tempo certo. Mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Ei, tem uma época certa para colher. Não tem como deixar para colher depois que o negócio apodreceu. Não tem como. Tem uma época certa para trabalhar. Tem uma época certa para tudo. O preguiçoso, ele vai morrer de fome, ele vai empobrecer. Sabe? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que poderia ter sido grande coisa, né? Um grande empresário, mas ele ficou preguiçoso. Ele foi uma pessoa preguiçosa, uma pessoa relaxada, uma pessoa desleixada, e ele perdeu a grande oportunidade da vida dele. Quantas vezes a gente olha essas histórias? Não é? A gente ainda fala assim, fulano, a mãe fez de tudo por esse menino, deu tudo para esse menino, fez não sei o quê, esse menino fez tanto curso, fez não sei o quê, mas ele foi o quê? Relaxado com o que ele tinha na mão. Ele foi preguiçoso com aquilo que ele tinha na mão, e ele ficou o quê? Pobre. Preguiçoso fica pobre. A palavra de Deus é bem clara. Tem outro versículo na Bíblia que diz que se você não trabalha, você não come. Se você não faz algo da sua vida, você não vai ter direito de comer. É a Bíblia que está falando, não é eu. Por isso que eu boto os meninos na minha casa para trabalhar. Porque se quer comer, tem que trabalhar. É a Bíblia que está dizendo. Sabe? A gente tem que ter essa consciência e falar hoje. É hoje que eu vou fazer isso. É um documento que eu tenho que fazer, então eu vou me posicionar hoje e vou fazer isso hoje. Não sei o que vai acontecer, eu vou arrumar um espaço na minha agenda e vou resolver isso. Nós vimos hoje a Rafaela contando, eu vou falar porque ela falou na ministração, contando sobre uma carteira que ela não deu baixa.
Já pensou se ela tivesse se lembrado, ixi, já passou aquele negócio lá que eu fiz errado, agora eu vou lá dar baixa. Ela não fez isso, deixou para depois, esqueceu, passou a época de fazer e ela perdeu uma grande oportunidade. Sabe, então, são coisas tão simples, tão bobas que a gente deixa para depois e quando a gente vê, a gente está com uma vida toda embaraçada. Uma vida toda embaraçada. Tiago Brunet diz uma palavra seguinte, ele diz que o problema que você não resolve no mesmo dia vira um gigante amanhã. Então, às vezes é um problema tão bobo, uma coisa tão simples, tão pequena, e a gente deixa para amanhã que se torna um grande problema. Se torna um gigante, uma coisa que era simples de resolver, agora você está com uma bomba na sua mão. Porque você deixou para depois. Porque você procrastinou isso, você foi relaxado com aquilo que você tinha que fazer. Então, a gente tem que começar a olhar o que foi que eu coloquei de meta e eu não comecei a pôr a mão na massa. O que foi que eu coloquei de projeto que eu não comecei a tirar do papel? É para hoje. O Senhor espera isso de nós, é para hoje. E o segundo tipo de procrastinador... Não, quero falar também de outra procrastinação. Vamos ler lá em Lucas 9. Mas eu vou ler aqui, bem aqui nessa Bíblia, a mensagem que eu ganhei. Chique. Eu vou ler aqui na mensagem, tá? Lucas 9, 57. Se vocês quiserem acompanhar depois... ler na Bíblia de vocês. Lucas 9, 57 conta uma história, né, Jesus conversando ali, e acontece o seguinte, que no caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. A pessoa disse, com o Senhor, irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo, você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem, siga-me. E ele respondeu, tudo bem, só preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. Olha o que o cara respondeu. Jesus chamou ele, vem, me segue. A resposta do cara. Peraí que eu só preciso de alguns dias. Eu vou bem ali resolver o problema do meu pai. Vocês acham que o pai dele estava morto e ele estava seguindo Jesus? Gente, esse pai dele não tinha morrido ainda. Se você for estudar a história, os sepultamentos aconteciam dias de sepultamento naquela época. Como é que o pai dele estava morto sendo sepultado e ele estava seguindo Jesus? Sabe o que estava acontecendo aqui? Naquela época, para os homens assumirem a casa, eles tinham que esperar o pai morrer. Quando o pai morresse, ele, como o filho mais velho, ele assumiria o controle da casa. Esse homem estava dizendo para Jesus, espera, quando meu pai morrer, eu vou. Você tem noção da pessoa deixar de seguir Jesus? Porque ele esperar o pai morrer. Sabe lá Deus que ano que esse pai dele ia morrer? Não, espera, alguns dias depois eu vou te seguir Jesus. Uma decisão tão importante, seguir Jesus, mas ele diz, não. Vou primeiro enterrar meu pai. Ou seja, eu vou esperar meu pai morrer. Quando meu pai morrer, eu venho e faço isso aqui para você. No 60, Jesus afirmou, as coisas mais importantes, primeiro, a prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente, anuncie o reino de Deus. O outro declarou, estou pronto para seguir o Senhor, mestre, mas antes, preciso acertar as coisas lá em casa. Jesus reagiu, sem adiamentos, sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Duas pessoas. Jesus falou para ele, me segue. Ele falou, espera meu pai morrer, eu vou. O outro falou, não, Jesus, espera aí, eu vou. Mas primeiro eu vou arrumar as coisinhas lá em casa, depois eu volto. Jesus sabia que ele não ia voltar. Ele ia se embaraçar com as coisas para trás, ele ia se embaraçar com as coisas da casa dele, ele ia se embaraçar com tudo isso e não ia voltar. Jesus diz, ei, o que é prioridade para a sua vida hoje? Jesus está dizendo, sem adiar, meus queridos, o que é prioridade hoje na sua vida? Coloque lá a lista de prioridade, o que é prioridade? Coloque como prioridade o reino, coloque como prioridade seguir ao Senhor, coloque como prioridade fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus está dizendo, sem adiamentos, nada de deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. É hoje que Jesus está te chamando, hoje. Faça hoje o que Ele está te chamando para fazer. A oportunidade é para hoje. Esse é um dos textos mais interessantes sobre procrastinação na Bíblia, porque as pessoas simplesmente deixaram Deus para depois. Quantas vezes a gente diz não para Deus? Acorda de manhã, vai fazer tudo quanto é coisa, fala, não, Deus, daqui a pouco eu falo com você, daqui a pouco eu faço um devocional, daqui a pouco eu leio a Bíblia, daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu faço isso, acaba o dia e você não fez nada. Você não sequer deu um bom dia para Deus. Deus vai dizendo, para de adiar isso. Para de adiar, não deixa para amanhã, me coloca como prioridade na sua vida. Nós temos a história de Moisés.
Coloca aí, Rayara, por favor, em Êxodo 4, versículo 22. 22 não, 24, perdão. Êxodo 4, 24. Deus já tinha chamado Moisés para libertar o povo, certo? Então, Moisés, ele já sabia que ele era hebreu, que ele tinha que servir ao Senhor, que ele tinha que fazer tudo certinho, bonitinho. E aí, Moisés, durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Próximo. Aí Zípora, sua esposa, sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. Próximo. Ela disse isso por causa da circuncisão. Assim, o Senhor deixou Moisés viver. Sabe o que Moisés estava fazendo aqui? Procrastinando uma coisa que ele sabia que ele tinha que ter feito: circuncidar o seu filho. Provavelmente, a gente posso pensar assim, coisas da minha cabeça, algo que eu imagino. Zípora não era da mesma, não era israelita, não tinha aliança com Abraão. Então, provavelmente, ela deve pensar: vai cortar meu filho, vai nada. Cortar meu filho, vai não vai. E Moisés, eu acho que, vou evitar um conflito, depois eu faço isso. Sem ela ver, sei lá. Talvez ele pode ter pensado: depois eu corto, depois eu faço essa circuncisão, deixa para lá. Porque tinha o dia certo, não era com 8 dias de nascido. Moisés tinha que ter feito isso. Ele sabia que ele tinha que ter feito isso, porque o filho dele fazia parte da linhagem. Ele tinha que cumprir esse princípio que o Senhor deixou da circuncisão. Mas por um conflito, um medo, um deixo para depois eu faço isso, ele quase perdeu a vida. Deus foi lá: Moisés, cadê? Tem que ser feito. A Zípora teve um entendimento: peraí, eu já sei por que Deus quer matar ele, porque ele não fez isso, e ela cortou. E ela ainda ficou num tom, você é um marido sanguinário, como é que agora eu tive que cortar meu filho por causa de você? Sabe, mas Moisés, ele procrastinou uma coisa muito importante para Deus: era prioridade. E ele não tratou como prioridade aquilo que era prioridade. Desculpa a redundância da palavra. Mas ele precisava ter feito, mas ele procrastinou. Quantas vezes a gente deixa para procrastina algo por medo? E se não der certo, deixa para depois. Mas vai ter conflito. Às vezes, um perdão. A gente procrastina um perdão. Porque às vezes vai ter um conflito de você chegar na pessoa e falar: olha, aconteceu isso e eu libero o perdão sobre a sua vida. Porque às vezes a pessoa não vai ouvir. Ou então porque você não quer parar para pensar no que você fez e pedir perdão. Conflito, medo, deixa para depois. E Deus diz isso muito claro sobre perdão na palavra dele: se você não perdoar, eu também não te perdoo. E isso é sério. Você não ser perdoado por Deus, porque Ele que é o dono do perdão. Se você não é perdoado por Ele, nada mais vale. Você precisa ser perdoado por Deus. E para isso você precisa liberar o perdão. Você precisa perdoar, sabe? E às vezes a gente procrastina coisas tão bobas. Por medo de não conflito. Sabe, por medo de ter que botar a cara a tapa ali naquele negócio e falar: vou fazer, e vai dar ruim às vezes, sabe, vai dar um pouco mais de trabalho. Eu não digo um dar ruim de um prejuízo, porque se for um prejuízo não foi Deus, mas se Deus te botou uma direção, às vezes você vai ter alguma dificuldade nesse caminho, mas Deus é com você. Se Ele falou para você ir, você vai. Se Ele te mandou ir por esse caminho, você vai por esse caminho. Deus chamou meu marido para pastor, vai ter dificuldades, vai. Com certeza. Mas a pessoa sempre fala: não, cuidar de gente, vou nada. Vai dar trabalho, gente vai ficar... Não, Deus, depois eu faço isso. Mais para frente, ainda estou novo, quando não tiver mais menino, porque já tem os trabalhos de casa, ainda tem que cuidar do povo de fora. Não, Deus, depois eu faço. Já pensou? Quantas vidas iam deixar de ser alcançadas pela vida dele porque ele deixou para depois um chamado? Então a gente não pode deixar. O segundo tipo de procrastinador é o crônico. E é uma doença. Você está sendo um procrastinador crônico, procure uma ajuda médica urgente. E libere a cura sobre a sua vida. Declara uma cura aí, em nome de Jesus. Porque isso é uma doença. Ele deixa tudo, absolutamente tudo para depois. Gente, sabe aquelas pessoas que nunca estão nas reuniões? Aquela pessoa só chega atrasada, aquela pessoa cheia de problema, todo dia ela está com um monte de coisa para fazer. Por quê? Porque ela é um procrastinador. Em vez dela acordar cedo, ela deixa para acordar de tarde ela não sabe o que faz mais, já se embaralhou tudo, deixou para depois. Quando ela vê, está com a vida, um peteco. Aí ela não, gente, não vai dar para ir para a reunião, não vai dar para fazer isso, não vai dar pra... Por quê? Procrastinador crônico.
nasce com aquilo, quer viver a vida daquele jeito. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer hoje. A fé é hoje, é agora. O depois é do capeta. Entendam isso. Depois é um diabo. Em nome de Jesus. E a gente tem visto isso na nossa geração atual. E é algo que a gente precisa começar a cortar, poldar na vida dos nossos filhos. Sabe quando você fala para o menino, vai lavar uma louça? Aí ele fala, tá bom. Aí ele senta no sofá. Aí ele assiste uma série. Aí você fala, menino, vai lavar. Tá, mãe, eu já vou. Aí ele continua lá, sentado no celular. Eu não já mandei tu lavar. Mãe, eu já vou. E nesse já vou, ele já deixou para depois 2 horas, 3 horas, 4 horas. E a louça lá e as moscas caiadas na pia. E o menino lá sentado. Tá acontecendo muito, não é isso que a gente vê? Você manda o menino pegar uma coisa, ele fala, já vou. Esse já vou dele, ó, passou. E aí acaba criando o quê? Um adulto procrastinador. Um adulto que deixa tudo para depois. Porque se na vida dele, que ele só tem uma responsabilidade boba de arrumar uma cama, e ele deixa para depois, imagina como é que vai ser na vida adulta. Então a gente não pode permitir que isso aconteça na vida dos nossos filhos, não. Por isso que eu brigo mesmo lá em casa. Eu estou falando, é agora, levanta e vai agora. Eles ficam morrendo de raiva, mas eu falo, é agora, levanta, eu quero essa louça lavada agora. Sabe, a gente tem que cortar esse mal pela raiz, queridos. Porque a gente não precisa ter pessoas procrastinadoras mais no mundo, não. Já tem demais. E filho de Deus não nasceu para ser assim. Filho de Deus deu para ser a palavra assim, ó, sim e não. Vou fazer agora, é agora. É para depois, é para amanhã. Não é assim que o pastor Johnson nos ensinou, quando Deus fala para fazer alguma coisa, sim, tenha por feito. Não é assim? Sim, Senhor, já está feito. Quer para fazer? Tá, já está feito. Por que para a gente, para as outras pessoas, para as outras coisas, a gente deixa para depois? Se a gente aprendeu a dizer para Deus, sim, Deus, é agora. Esse agora é só da boca para fora? Ou a gente está... Porque Deus sabe o propósito do nosso coração, Ele sabe que está lá no íntimo. Mas a gente responde, tá bom, Deus, vou fazer. E esse vou fazer, você deixa para depois? Deus sabe que tu não está fazendo, cara. Deus sabe disso. Então a gente tem que aprender desde pequeno e ensinar os nossos filhos. Isso é do demônio, não vamos deixar. Sabe? Bota mesmo moral dentro de casa. Ei, vai fazer agora, é hoje, o trabalho é para amanhã, vai fazer hoje, a prova é tal dia, vai estudar hoje. Sabe, porque senão a gente vai deixar as pessoas alheias. Nunca vai ter Hoje em dia é tão difícil até arrumar um funcionário. Porque o funcionário, ele deixa para depois. Como assim tu manda o funcionário fazer uma coisa, tu pede para o funcionário fazer determinado trabalho, e ele deixa para depois, por exemplo, eu acredito que sofre com isso. Porque dá trabalho, você espera um relatório da pessoa e a pessoa deixa o relatório para depois. Como assim? A gente tem que começar a entender que não existe esse depois. Aleluia! Outra história que a gente conhece na Bíblia, de procrastinador, foi Ló. Quem sabe a história de Ló? Ló, né, se separou de Abraão, foi para uma terra. Ló estava lá naquela terra. Ele sabia que aquela terra não valia nada. Ele estava lá. Ele viu o que estava acontecendo naquela cidade. Ele estava vendo tudo quanto é coisa que não presta, mas ele estava tão acomodado, tão relaxado, crônico com aquilo ali, que para ele tanto faz. Chega os anjos falam, bora Ló, a terra vai ser destruída, vamos embora. Ló, beleza. Dormiram lá. No outro dia, vocês acreditam que o anjo teve que apressar Ló para ir embora, gente? Cara, como é que você fala? Vai cair o mundo vai se acabar e o cara está enrolando. Não, calma, já, vamos tomar café primeiro. Espera aí, a gente toma café. Aí o anjo, vamos, moço, já calma. Relaxa, vamos primeiro aqui passar o cafezinho, fazer o queijo, calma. E o anjo, Ló, vamos embora. E Ló lá, acomodado. Imagina, Deus é muito paciente, que eu tinha dito, pois fique bem aí, tu e essa tua cidade, tua cambada bem aí. Deus me perdoe. Mas olha, tem gente que tem que ficar pressando para fazer, imagina. O cara sabia que a cidade não valia nada, mas ele estava ali, pacífico naquela história. E aí, apegado àquelas coisas, crônico, procrastinando uma coisa que ia salvar a vida dele e da família dele. Muito triste, né? A gente tem que ser apressado. Já pensou se Deus está fazendo isso com você e você não está dando atenção? Eita Deus, fala Pai. Amém, Senhor. E aí a gente tem um outro exemplo. Lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, 24:6. Nessa história, vou contextualizar para vocês, o rei, ele queria refazer o templo. O templo estava todo destruído porque estavam fazendo
idolatria no templo, o templo estava todo arrebentado. E ele falou, vamos refazer esse templo, deixar tudo bonito, do jeito que Deus mandou fazer. Só que o que aconteceu? Olha lá, então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou, por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Volta um versículo aí. O 5. Aí ele tinha dado um comando, ó, vão pela cidade de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento do concerto que são feitos todos os anos no templo. E façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Era para fazer logo. E era para o rei. Aí eles falaram, não, já a gente começa a cobrar esses impostos. Já. E não se apressaram. Foi obrigado o rei a falar, ei, por que é que esse povo ainda não foi fazer essa cobrança? Não sei, vou ver. Morosidade, enrolação para fazer as coisas. E era coisas de Deus, o templo. E aí teve que obrigar o rei, ele mesmo, mandar o povo ir. Porque o sacerdote não estava dando mais voz de comando nem nada, o povo estava fazendo o que bem entendesse. Foi obrigado o rei, dizer, não, peraí que agora eu vou mandar aqui. E aí resolveu o problema. Mandou outras pessoas, porque os levitas, que era eles que tinham que fazer, não fizeram. Porque ficaram enrolando, procrastinando. Daqui a pouco a gente faz, não dá tempo. Não, já a gente faz isso. Não, gente, não tem esse já. É hoje, é agora. Deus não está no comando da sua vida. Quem está no comando é você. Se as coisas não estão acontecendo na sua vida, é porque você não está agindo. Deus já providenciou tudo. Está tudo disponível aí. Você precisa agir. Você precisa botar a mão na massa. Você precisa dar o passo de fé. Você precisa fazer alguma coisa. Amém? E aí, a procrastinação, ela traz uns resultados bem negativos. Um deles é o desânimo. Uma pessoa que é procrastinadora, ela vive desanimada. Porque ela não tem resultado. O resultado é o que nos anima, não é assim? Quando você faz uma dieta, que você olha no espelho, que a roupa fecha, você chega a dar um gás e fala, agora eu vou comer só salada. Que agora eu quero entrar naquela outra roupa, não é assim? O resultado te dá um gás. Você bota a mão para fazer um novo trabalho, aí você vê que aquele trabalho começou a fazer sucesso e fala, agora eu vou fazer tal coisa. Mas a pessoa que procrastina, ela não tem resultado, então ela não vai ter ânimo para nada. Ela vai continuar desanimada. Depois. E o desânimo vai tomar de conta. Daqui a pouco está uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa cheia de crises, de problemas mentais. Por quê? Porque não tem ânimo para mais nada na vida. O corpo, a gente precisa olhar o que a gente quer para o futuro. Se você não botar uma meta, se você não colocar algo que você tem que fazer, você vai viver uma vida pacífica, tipo, viver por viver, deixando a vida levar, como disse Zeca Pagodinho. Outra coisa, bloqueia os seus sonhos. Uma vida de procrastinação, ela bloqueia sonhos. Porque se eu deixo para depois, eu não realizo nada, eu não obtenho nada. É uma casa que é para mim comprar e eu não tenho coragem nem de visitar a casa. Que passo de fé é esse meu que eu não tenho coragem de ir lá, marcar com o corretor para poder fazer uma visita na casa? É um carro. Eu quero tal carro. Mas você nunca nem foi lá para saber se tu dá conta de dirigir o carro. Você nunca foi lá nem tirar a carteira. Você nunca nem foi saber o preço, o mínimo, o preço da habilitação. Mas a pessoa procrastinadora, não, depois eu faço isso. Mas tá, que Deus me dá um carro, eu quero um carro. Tu já deu o seu passo de fé? Tu já fez alguma coisa da tua vida? Deus já falou, meu filho está ali, disponível. O pastor Fred estava me contando a história de um livro que o rapaz tem uma revelação e esse anjo leva ele nessa revelação e ele tem várias portas no ambiente, né? E aí o anjo começa a abrir a porta. Aí dentro de uma porta tem muitas casas, na outra porta tem muitos carros, na outra porta tem muitos empregos e assim vai, coisas bem, né? E aí ele pergunta, sim, o que é isso? Ele, não, são coisas que as pessoas pediram para Deus. Já está disponível, ela só precisa pegar. Ela só precisa dar um comando. Ah, sim. E aquele outro ali? Não, aquela outra chave ali, só quem pode entrar são as pessoas. Elas precisam abrir a porta para poder receber aquilo que Deus tem para ela. Precisa dar um passo de fé. Precisa fazer alguma coisa. Está disponível, Deus liberou. Está lá, tem uma porta, um vagão cheio de carro para você. O que você está fazendo? Você já deu o seu passo de fé? Você já parou de procrastinar isso, de tirar sua habilitação? Já parou de procrastinar o de ir lá numa concessionária e averiguar o carro que você quer, sentar naquele carro, ver se cabe você lá?
Porque às vezes tu quer um carro, nem te cabe. Né? Às vezes a pessoa tem a perna um pouquinho maior, tem que ir lá, provar, ajustar o banco, ver se está legal. Não é assim? Outra coisa. Pessoas que são procrastinadoras, elas têm um resultado negativo de egoísmo. Isso é muito sério, isso mexeu comigo. Se eu estou procrastinando, eu estou sendo egoísta. Muito egoísta. Porque Deus está esperando algo de mim. Pessoas estão esperando algo de mim. Deus colocou algo na minha mão para que eu alcançasse pessoas. O projeto de Deus é pessoas. O que importa para Ele não é o teu carro, não é a tua casa, não é isso. Isso aí Ele te dá tranquilamente. Mas Ele requer de você. O que você vai entregar para Ele? Que vida você vai entregar para Ele? Ele está esperando vidas. Ele está esperando isso de você. O mundo está esperando isso da gente. Isso é egoísmo. Se eu não entro no meu chamado, se eu não correspondo ao meu chamado, se eu não boto um passo de fé hoje, falo, hoje eu vou começar a ler essa Bíblia, e eu vou terminar essa Bíblia em um ano, hoje eu vou fazer o rema, porque eu vou ter uma bagagem a mais para alcançar pessoas, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou começar, sabe, algo para Deus. Se eu não faço isso, eu estou sendo egoísta. Quantas pessoas deixaram de receber da sua vida por um egoísmo, por uma procrastinação? Quantas pessoas passaram pela sua vida e você simplesmente não estava alinhado com o seu propósito, com o seu chamado? Não estava dando atenção a isso. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Quando a gente chegar diante de Deus, o que vai valer é isso, vidas. Isso é egoísmo da nossa parte, se nós deixamos para depois o que Deus nos chama para fazer hoje. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Sabe? E eu vou te dizer como que você vai mudar isso. Claro que eu não vou despejar um monte de coisa na tua cabeça e você não ter como uma ferramenta como mudar. Né? Então, algo que você precisa fazer para mudar. Disciplina. Diga aí, disciplina. Diga mais uma vez. Precisamos nos disciplinar. Criar hábitos. Criar responsabilidade da nossa vida. Tomar o comando, puxar a rédea e falar, você vai fazer isso sim e pronto. Sabe, eu me matriculei na academia, eu não ia. Não ia, gente. Quantas vezes eu paguei planos anuais na academia? Estão ricos nas minhas custas. E eu não podia cancelar, porque senão eu ia ter que pagar a taxa de fidelidade. Então eu paguei um ano. Gente, eu paguei 1 ano de academia no meu cartão de crédito. Eu nem olhava a fatura, para mim não ter que olhar aquela mensalidade da academia. E eu deixei de ir por causa de quê? Falta de disciplina. Era só botar o tênis e ir. E eu não tive disciplina. Então você hoje, a partir de hoje, você vai ser disciplinado. Amém? Você vai ser disciplinado. O que precisa fazer para poder eu conseguir colocar tudo que eu tenho que fazer no meu dia? É acordar mais cedo? Você vai acordar mais cedo. Você vai botar uma disciplina, um hábito. Hábitos a gente adquire. Não nasce assim, não. A gente aprendeu a comer na hora, por quê? Porque criou um hábito. Todo dia você come naquele horário, não é assim? Então, todo dia você sente fome naquela hora, não é? Algumas pessoas sentem fome além. Mas, toda hora. Mas a ideia é que você sinta fome na hora do café, do almoço, da janta, do lanche, não é assim? Se você bota uma rotina, você não vai sentir fome fora do seu horário. Se você se disciplina para isso, gente, disciplina é esforço, é difícil mesmo. Os primeiros dias o seu corpo não vai fazer, a carne vai gritar, ela tá louca, porque ela tá indo para academia. Vai doer, vai ser penoso os primeiros dias, mas você está criando uma disciplina na sua vida que vai te levar, sabe, para ter uma vida mais longa na terra, para você cumprir o propósito. Imagina, se Paulo não fosse disciplinado, será que Paulo, ele diz lá na palavra, né, que ele esmurrava o corpo dele, tornava ele submisso e obediente a Cristo. Você acha que Paulo ficava dormindo até meio-dia? Eu tenho certeza que depois dele ter levado um monte de porrada, ele queria ficar deitado dormindo. Eu ficaria. Mas Paulo, ele foi disciplinado, ele se levantava e dizia, não vou ficar aqui parado, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho uma carreira para correr. Sabe, Paulo era disciplinado. Eu acredito que Paulo era fitness. Acredito que ele não comia um monte de besteira, que ele tinha uma vida disciplinada ali na alimentação, sabe? Por quê? Porque ele precisava estar com o corpo firme, ele já pensou. Paulo gordo. Gente, desculpa pela palavra, mas, sério, não tem como, a gente precisa começar a cuidar da nossa saúde, gente. Não adianta a gente ficar aqui declarando cura no nosso corpo, ficar lembrando que Jesus já fez algo por nós e a gente não faz nada. Começa de mim.
Sério, começa de mim. Isso aqui me bateu já bastante e eu vou bater em vocês também para vocês ouvirem. Se você não estiver disciplinado, você não vai ter resultado nenhum. Não vai ter. A gente precisa começar a se atentar para isso. Não adianta a gente ficar aqui declarando fé, um monte de coisa. A gente não se disciplina para nada. Tem que ter uma disciplina para orar. Tem que ter uma disciplina para ler a Bíblia. A gente tem uma disciplina para ler um livro. Quantas vezes a gente pega um livro, começa a ler uma página, não tem disciplina nenhuma e larga o livro para lá? Por falta de disciplina, preguiça de ler um livro. E nem dói para ler um livro. Né? Aleluia. Outra coisa, além da disciplina, ela começa na mente. Então a gente precisa fazer o quê? Gerenciar as nossas emoções. Por que eu estou procrastinando? Para pensar, por quê? Por exemplo, uma dieta. Por que eu não consigo seguir a dieta? É hora de pensar. Não estou sendo disciplinada, então vou ser disciplinada. Por que eu não estou indo fazer o remo? Eu estou com medo? Então vamos gerenciar essa emoção aí. Não sei por que eu não consigo servir na igreja. Estou com medo, estou com vergonha, estou com timidez. Por quê? Então, gerencia essa emoção. Para pensar. Por que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer? É hora de a gente começar a gerenciar as nossas emoções. Elas não mandam na gente. Sabe? As nossas emoções, a nossa alma, a gente coloca, a gente crucifica ela, a gente bota ela no lugar. E quem manda a nossa vida é o Espírito. Então, a gente vai, a partir de hoje, começar a administrar as nossas emoções. Sabe? Porque senão a gente deixar as nossas emoções, elas tomam de conta. Toma mesmo. Vai ter um dia que você vai acordar meio triste. Já pensou se no dia que tu acorda triste, você deixa a sua emoção tomar de conta? Tu vai ficar deitado o dia inteiro, enrolado numa coberta, chorando. É assim que você vai viver. Se todas as vezes você deixar a sua emoção tomar de conta. Sua emoção, ela tá gritando ali, querendo se debater, fazer um show. Se você deixar isso acontecer, é assim que vai ser. Então, peraí, emoção, o que é isso aqui? É medo? Deus não me deu um espírito de medo, Ele me deu um espírito de ousadia. Então, eu vou fazer isso porque eu não tenho medo. Timidez, não sou tímido, eu sou ousado no Senhor, então eu vou fazer isso. O que está te atrapalhando? O que está te atrapalhando? Então, vai começar a administrar essas emoções. Para hoje, começa hoje, faz hoje. O que está acontecendo na minha vida que eu não estou saindo do lugar? É preguiça de acordar 1 horinha mais cedo? Então, Lorena, você vai acordar 1 hora mais cedo. Sabe? Outra coisa, estabeleça metas. Elimine as distrações. O que é a distração hoje em dia? Rede social. Fica no celular, fica na internet. Entra ali e faz igual, né? A ministração do pastor passado. Fica só subindo. Às vezes você não está nem prestando mais atenção no que você está vendo. Está só indo. Por quê? Uma distração. É uma pessoa que chega na tua casa toda vez fora do horário, bota para correr. Ô irmãozinho, deixa eu te falar. Agora é a hora de eu orar. Então, se você não for orar comigo, tchau. Ou o irmão entra para orar, ou ele vai embora. Porque acontece. Você está lá orando, adorando, aí tu abre a porta. A pessoa entra, toma café, já esqueceu Deus. Deixou para lá. Uma coisa engraçada aconteceu, né? Eu gosto de fazer meu devocional pela manhã, e no dia do meu aniversário, eu tô lá, né? Adorando, agradecendo a Deus por mais um ano, e tal, e cantando. Aí, de repente, eu escuto um gritaria no portão. Eu fiquei, gente, quem tá batendo na minha porta essa hora da manhã? Aí eu fui lá abrir. Aí o vizinho, ei, dona menina, tem um negócio aqui pra você, uma encomenda. Eu falei, nem chega encomenda nesse lugar, porque as minhas encomendas chegam na casa da minha amiga Aline, porque o correio não vai lá no Sol Nascente. Aí eu falei, nem tem encomenda. Eu fiquei pensando, cara, só para me atrapalhar. Eu estava no maior mover. Aí eu desci. Aí, dona menina, uma coisa aqui para você, não sei o quê. Quando eu fui ver, era um buquê que meu marido tinha me mandado. Mas, gente, acontece, tá vendo? Por que ele não foi depois, a criatura? Bem na hora. O homem está lá se acabando de bater no portão. Ele falou, nossa, mas você estava cantando tão feliz. Eu estava cantando em línguas. Eu acho que ele não estava entendendo, era nada. Que tava... Mas, sabe, acontece. É o telefone que toca. Se você não desligar, vai tocar. E aí aparece até que é urgente. Então, gente, estabeleça a meta, sabe? Coloca, não, eu não vou me distrair com isso. Eu vou desligar meu celular. Nem que seja, sabe, uma coisa interessante, bota o celular lá no outro cômodo. Eu tenho certeza que tu não vai se levantar de manhã para ir buscar o celular no outro cômodo, antes de você fazer algo para Deus. Então, elimina isso. É televisão, é série, são coisas fora que você não precisa fazer. Às vezes a pessoa pega tanto a fazer
E não era para você fazer aquele tanto de coisa e você está pegando para você para quê? Para depois você ficar botando culpa aí porque eu estou muito ocupado. Não, porque você está pegando coisa que não é para você pegar. Teve um ano que eu até falei com a Aline, né? Eu falei, amiga, esse ano eu não vou fazer nada, porque eu estou pegando coisa que não é para me pegar. E aí tem coisas que eu preciso fazer, eu não estou fazendo, porque eu estou dando uma atenção à distração. Então, coloca ali, meta. O que é para você fazer? Elimina a distração daquilo. Visualiza o seu futuro. O que você quer para daqui 5, 10, 15, 20 anos? Como é que você quer estar daqui até lá? Ah, não sei. Se você não sabe, então você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa saber onde você quer chegar. Se você não sabe onde você vai chegar, meu filho, qualquer caminho é caminho. Então, você precisa saber qual é a direção. O que eu preciso fazer para me alcançar aquilo que Deus tem para mim daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos. Coloca aí, sabe? Que maneira que a gente está vivendo para a gente viver a abundante vida que Deus tem para nós? Deus espera mais de nós. Tem muita coisa ainda para fazer. Muita coisa. Né? Ele diz, os campos estão brancos, vamos lá. A seara está aí. Tem muita coisa, tem muito trabalho. Amém, queridos? Coloca a frase que o pastor Johnson colocou hoje de manhã lá no canal da igreja aí, Rayara. Eita, glória. Fora da vontade de Deus, não existe sucesso. Dentro da vontade de Deus, não existe fracasso. Mas é você e só você que... Gente, tem um reflexo. Quem decide com suas palavras, ações e atitudes aonde quer ficar. Simples assim. É simples. É você quem decide. É você que vai decidir se você vai adiar, se você vai deixar para depois, ou se você vai fazer hoje. Se você vai começar hoje. E tem muitas coisas que a gente decide e sabe que vai salvar as nossas vidas. Quantas vezes você, pode estar aqui e sendo um simpatizante do Evangelho. Eu gosto de ir na igreja de crente, eu acho legal. Mas você nunca tomou a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus. São coisas que a gente não pode adiar. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui. Pode ser, sei lá, que seja o meu dia, a minha senha. E aí você vai para onde na sua eternidade? Então são coisas que não se dá para adiar. Se você está aqui hoje e você é um simpatizante, você gosta, você acha legal ser crente, você acha legal o jeito que eles pregam, você acha legal, mas você nunca entregou a sua vida para Jesus. Essa é uma oportunidade de você se levantar e dizer, não, hoje eu tomo essa decisão. Eu não vou deixar para depois o que eu tenho que fazer hoje. Olá, queridos, graça e paz, tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acessa esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.